Estaremos encerrando hoje, né? Desde já queremos agradecer ao Senhor e a participação dos irmãos. Eu sei que foi puxado para alguns, para não dizer, de repente, para todos, né? Se esforçaram e não foi uma boa data. Não contamos com esforçaram, participaram, vieram e foi uma benção. Nós mesmos fomos enriquecidos pelo Senhor através da vida dos irmãos e de tudo que vimos, que ouvimos e da comunhão. Damos graças ao Senhor por isso. Então, agradecemos também a vocês que estão levando a sério, se dedicando, né, se esforçando. Isso é muito bom. Jesus merece, né? É só um retiro. A gente sabe bem que a obra, ela acontece no dia a dia, na localidade, na casa, na família, nos relacionamentos. Mas esse é um tempo bom, um tempo também útil, porque nos encontramos, nos revemos e reavaliamos algumas coisas, paramos, né? É muito importante aprender a parar, ouvir um pouquinho do Senhor e permitir que o Espírito Santo fortaleça princípios. A gente tem que sempre voltar e rever e meditar naquelas coisas que são básicas, né, para a nossa vida. Muita coisa pode ser falada e analisada, mas nossos pais têm nos ensinado a trabalhar com os princípios, a não nos envergonharmos de revisarmos as apostilas que temos recebido, os livretos, e se não dá para passar tudo, faz um resumo. Nós temos que aprender a perseverar na doutrina dos apóstolos, ficar firmes naquilo que o Senhor tem ministrado a nós, né? Não precisamos de novas coisas, precisamos rever coisas que já foram trabalhadas e, como o escritor de Hebreus nos ensina, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Temos ouvido muitas verdades, agora temos que nos apegar com muita firmeza para que delas jamais nos desviemos, porque é possível se desviar. Uma vez se levantou esse questionamento: desvia, não desvia? Está escrito em Hebreus 2, né? Portanto, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então está ali, não precisa, a palavra de Deus já nos responde isso, né? Se não se apegar com firmeza às verdades, felizmente o desvio é certo. Para nós concluirmos esse período, esse retiro, que termina agora com o almoço, muitos irmãos já retornaram, já foram embora, mas eu creio que tem dois assuntos aqui que, na graça do Senhor, a gente pode meditar um pouquinho, e eu creio que vai ser muito útil para mim e para os meus irmãos, para todos nós. O primeiro deles é finanças. Será que finanças é uma coisa importante para o casal e para a família? O que vocês acham? Se não for, a gente pula. Áreazinha desafiadora para todos nós. Não desafiadora simplesmente volto a falar, nos detalhes. Porque existem muitos detalhes envolvidos ou contidos, né, nesta área, neste assunto, finanças. Mas nós não vamos entrar nos detalhes. Vamos trabalhar no princípio.
E o nosso Mestre Jesus nos ensina, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 24. Ele diz, quem diz, irmãos? Jesus, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. E quem é Jesus? É o Senhor. Ele mesmo é o princípio de tudo. O Senhor está nos falando nesses dias sobre voltarmos para o princípio, olharmos para o princípio, que significa aprendermos de Deus, recebermos revelação do Espírito sobre a real motivação, sobre o propósito para o qual Deus criou todas as coisas. O objetivo. Porque Deus decidiu, com base em sua vontade e em sua sabedoria, todas as coisas, como deveriam funcionar, antes de colocar tudo, ou de trazer tudo à existência. Então Jesus aqui está nos falando, ninguém pode servir a dois senhores. Como nós estamos fazendo nesses dias, vamos dar uma olhadinha na Nova Tradução. Ver como é que fica essa passagem numa linguagem simples, né? Diz o seguinte, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um
e preferir o outro? Ou será fiel a um e desprezará o outro? Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. É muito interessante essa palavra. É óbvio, né? Porque saiu da boca daquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Da boca de Jesus. Aquele que sabe todas as coisas e veio justamente para restaurar, para salvar o que se havia perdido, para corrigir, para fazer, como nós vimos nesses dias, com que o homem volte seus olhos para o princípio, para Deus, para o Criador. E Jesus está dizendo aqui que é impossível servirmos a dois senhores. O princípio aqui é o seguinte: Jesus está dizendo que, e ensinando, na verdade, e ensinando como ninguém. Ninguém consegue ensinar como Jesus. Ele ensina que a questão financeira pode se tornar idolatria. Uma questão de idolatria. O que para mim, o que para você é questão de dinheiro, de finanças, para Jesus, para o Senhor, é questão de ou verdadeira adoração ou de idolatria. Pode se tornar idolatria. O que é o ídolo? O ídolo é um substituto do verdadeiro Deus. Quantos deuses existem, irmãos? Quem dá mais aí? Paulo fala em Coríntios, não sei se é 1 Coríntios 8 ou 2, que por mais que para os outros existam muitos deuses, senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo. Para nós só existe um. E mesmo que não creiam nisso,
A verdade é que só tem um mesmo. Só que muitos têm levantado ídolos, acolhido ídolos, como o próprio Deus fala em Êxodo, Deuteronômio, fabricado ídolos, ídolos que são feitos pelas mãos dos homens. E o ídolo nada mais é do que um substituto do verdadeiro Deus. Só que um substituto que começa como concorrente. Ele concorre, mas na verdade ele quer assumir a liderança. Ele começa concorrendo, mas a verdade é que ele quer liderar. Ele quer dominar. E aqui no caso, é dominar a pessoa. É impressionante como João, um discípulo chegadíssimo de Jesus, deixou na sua epístola um verso pequenino e muito forte para nós, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21, se eu não me engano. Guardai-vos dos ídolos, porque nós temos que nos guardar mesmo dos ídolos. Então, o ídolo é um substituto do verdadeiro Deus. Ele começa como concorrente, mas quer assumir a liderança. O que isso significa? Significa que o dinheiro pode se tornar um ídolo. Pode se tornar um substituto do verdadeiro Deus, do único Deus. Começa como concorrente, mas se deixarmos, ele vai assumir a liderança. Como analisar isso de uma forma mais simples e mais prática? O homem põe sua confiança no ídolo. Eu pergunto para vocês, é difícil achar alguém que confia no dinheiro? Sim ou não? É difícil ou é fácil? Pensemos em nós mesmos. É difícil ou é fácil nós confiarmos no dinheiro? É fácil. Quando o bolso está cheio, você fica tranquilo. Não é? A conta abastecida, as reservas. Você não fica preocupado. Alguns já não providos, né, confia a mão. É o culpado aqui, mas é de outras coisas. Enfia a mão, não sai nada, né? Vai no caixa eletrônico, não sai nada. Recebe o extrato pelo correio, não vem nada. Aí fica. Como fica? Muito preocupado. Perturbado. Triste. Por que você está triste, meu irmão? Não, as coisas vão mal. Por que as coisas vão mal? Está meio duro. O que pode te ajudar? Alguém pergunta. Aí ele responde: uma graninha. E ajudar. Porque a sua confiança está onde? No dinheiro. E se a confiança está no dinheiro, ela não está no Senhor. O homem põe sua confiança no ídolo. O homem serve ao ídolo. Ou o idólatra, né? A gente está falando do homem. Não são todos os homens, né? Mas o idólatra, na verdade, ele serve ao ídolo.
Você percebeu que na Nova Tradução, ele diz escravo. O escravo é um servo. Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Na Nova Tradução diz assim, um escravo não pode servir a dois donos. O idólatra, ele serve ao ídolo. Da mesma forma que alguém que tem colocado dinheiro como seu Deus, seu ídolo, pode servi-lo. Quem é esse negão bonito aqui? Servir. Você sabe o que significa servir? É estar à disposição. Estar debaixo. Ser comandado. O texto que nós lemos na Nova Tradução fala dono. Então é ser dominado. Domínio. O idólatra, além de confiar e de servir, se sacrifica pelo ídolo. Assim como aqueles que têm o dinheiro como seu ídolo, se sacrificam por ele. Muitos sacrifícios. Tem gente que se sacrifica mesmo. Faz pelo dinheiro coisas que o Senhor fica olhando e fala, puxa, se sobrasse um pouco desse sacrifício para mim. Começa concorrendo, mas daqui um pouco, toda a dedicação e todo o sacrifício é em função do dinheiro. Parece exagero, né, irmãos? Mas uma das coisas que nos impede de compreender isso, como a própria palavra de Deus nos ensina, é que o ídolo cega. O ídolo cega. Você não pense que o idólatra tem visão. Ele não tem visão, ele não consegue enxergar. Ele não se vê assim. Para nós é ridículo alguém se prostrar diante de uma estátua. É ridículo, um pedaço de pau, um pedaço de gesso, e às vezes uma procissão com milhares de pessoas carregando um objeto em forma humana ou animal ou coisa desse tipo. Você fica olhando e fala, meu Deus, o que está acontecendo com essas pessoas? É que elas não conseguem enxergar. O ídolo cega. E esse ídolozinho aqui, o dinheiro, esse bicho cega mesmo. Com muita força. Quando fala sobre mamon, riquezas, também o Senhor está nos ensinando que há um espírito por detrás do dinheiro. O idólatra admira o ídolo. Assim como os que têm feito do dinheiro o seu ídolo o admiram. Ficam admirados com o dinheiro e com o que o dinheiro pode fazer. De vez em quando sai numa revista a lista dos homens mais ricos do mundo. De vez em quando divulgam os atletas mais bem-sucedidos do mundo, mais bem pagos. E às vezes nós olhamos aquilo. Vocês já perceberam como é uma coisa que mexe?
no mínimo você fala, puxa, os atores mais bem-sucedidos. Fui numa consulta esses dias e no consultório ali, quando estava esperando a minha vez, aí tinha algumas revistas, comecei a folhear uma revista Veja, que estava falando um pouco sobre o Ronaldo Fenômeno. O José pode até me ajudar. Eu não lembro se era o seu patrimônio estimado em 250 milhões de reais ou de dólares. Com certeza deve ser dólar, né, nego? 250 milhões. Mas, assim, só essa observação, porque a matéria mesmo era sobre o seu caráter e os últimos acontecimentos e tal. Aí você olha aquilo ali e você fala, puxa vida. Ficamos admirados, né, irmãos? Objeto da admiração, da atenção, que surpreende, que impressiona. Ficamos impressionados. O homem se dedica ao ídolo, assim como aqueles que têm o dinheiro como seu ídolo se dedicam a ele. Na verdade, irmãos, tudo isso aqui expõe a relação do homem com o dinheiro. Dependendo dessa relação, dessa admiração, desse cuidado, dessa confiança, dessa satisfação, desta segurança, dependendo desta relação, desse relacionamento, dessas atitudes, fica exposta a idolatria. Evidente a idolatria, o melhor. Fica claro que o dinheiro é, de fato, um ídolo. Jesus ensina que teremos que escolher a quem servir. Ou Deus, ou Mamon. Jesus diz que servir aos dois é impossível. Se devotar aos dois é impossível. Amar aos dois é impossível. Vocês já viram pessoas que têm afeto pelo dinheiro? Carinho. Jesus está dizendo que é impossível. Está dando para compreender, amados? Quantos estão compreendendo bem? Quer ver a gente compreender mais agora como é que se torna evidente essa idolatria? As perguntas são: a quem serve alguém que deseja ser rico? A quem? Nós não estamos falando alguém que é, porque Deus pode conceder riqueza. É bíblico, está escrito isso, que Deus dá a algumas pessoas. Deus faz isso, não tem problema nenhum. O que está dizendo e o que a Bíblia condena é a pessoa querer ficar rica. Ela não é. Deus decidiu que ia dar um troco limitado para ela. Aí ela deseja, ela aspira, ela busca, ela sonha, ela vai se empenhar em ser. Aí vai ficar evidente o quê? A idolatria. A idolatria. Acontece uma coisa muito interessante. De vez em quando a gente sai, né? Aí, por exemplo, passeando num shopping. Em Santos tem, São Vicente tem, Praia Grande. De vez em quando a gente sai um pouco com as crianças. Aí passamos em frente a
uma livraria. Siciliano, né? Tem algumas livrarias aí. E eu gosto de entrar, nós também, aí a Nathalie, a Bibi corre lá para a sessão de infantil e pega aqueles livrinhos, né, com figuras, desenho, e o Eric vai de esporte, tal, a Selma para o outro lado, e eu vou também ver algumas coisas que me interessam. Entrando, inclusive, nessas livrarias, eu achei um livro muito interessante que fala das 100 maiores catástrofes da humanidade. Achei muito interessante, porque é um livro histórico que fala sobre epidemias, sobre guerras. É legal aquilo ali, porque são fatos, né, e que até fortalecem bem essa questão da vinda do Senhor Jesus, né? Mas, de vez em quando, passamos por uma sessão de... Aí tem autoajuda, tem economia, administração e coisas desse tipo. E eu já percebi que tem alguns livros assim. Como conseguir meu primeiro milhão? Quantos já viram um livro assim? Quantos já se sentiram tentados de dar uma olhadinha? Ah, vocês não? Por curiosidade até. Mas eu pergunto, de quem vem essa curiosidade? Nelson respondeu. Ele diz, de Satanás. Eu creio também. Meu primeiro milhão. Aí tem um outro que diz assim, pais ricos e filhos pobres, né? Acho que é isso aí. Pai rico, pai pobre. Isso, pai rico, pai pobre. E por aí vai. A prosperidade financeira é o título de um outro livro. Como, olha, é para casal isso aí. Como enriquecer juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos. Tá brincando, Miro? É mesmo. Bíblia de estudo financeiro. E tem outros aí. A gente vai dando uma olhada geral, né, coisas curiosas, e de vez em quando eu vejo que a minha mão vai... Aí, quando a mão estende para a curiosidade de dar uma olhada, o que eles estão falando ali, aí vem 1 Timóteo 6. Os que querem ficar ricos caem em laços e muitas concupiscências nocivas. Sai fora. Não interessa. Não é bom. Irmãos, cuidado com a curiosidade, viu? A gente acaba, às vezes, se sujando, se comprometendo. E até se entristecendo, por ser curioso. Olha lá. Investimento na Bolsa de Valores. Estão escrevendo muito sobre isso. Fique rico sem sair de casa. Só no computador, né, Luiz? Só na internet. Oh, Senhor. A gente ri aqui, a gente conversa aqui, mas sabe, irmãos, que isso tem sido a ruína. Isso tem sido a destruição. Destruição. Nós estamos falando de um ídolo, de um falso Deus. Existem demônios, o próprio Satanás, como disse o Nelson, por detrás, que rouba, que mata e que destrói. Rouba, mata e destrói. O seu preço é muito alto. A sua cobrança é certa. Ele vai destruindo tudo. Família, destrói. Esposa, filhos, casa, destrói. Ele vai consumindo, vai arrasando com todas as coisas. A paz, a saúde. Imagine alguém, como disse o Luiz, né? Fique rico sem sair de casa. Imagine como deve ser o tempo dessa pessoa. Porque ele vai ter que se dedicar àquele ídolo, àquele Deus. Imagine todas as demais coisas à sua volta. Ele estará ocupado com
na adoração ao seu ídolo, né? Sem nada. Engraçado, o Chico está dizendo, e é verdade, que toda a mídia, né, tem essa ênfase da riqueza, da prosperidade, segundo o conceito do mundo, né? E perturba muito. Quantos de nós já não vimos, inclusive, já não perdemos um tempo de sentar diante de uma televisão para ver aqueles jogos do Silvio Santos, em que a pessoa está prestes a ganhar 1 milhão e a gente está lá, né, torcendo. E torcendo e pensando, se sou eu ali. Não é? Então, olha só. A quem serve alguém que deseja ser rico? A quem, irmãos? A Mamon. Não é a Deus. Eu quero só que os irmãos compreendam bem. Deus pode conceder riquezas. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser dar para você alguma coisa, fica tranquilo que vai chegar. O Asaf é muito engraçado. Ele é muito engraçado, porque ele fala umas coisas assim. Ai, Jesus. Um dia ele chegou para mim e disse, Dani, o que é teu, o que Deus decidir que tem que chegar a você, vai chegar e ninguém vai impedir. Essa foi inclusive uma palavra que me ajudou muito. Aleluia. Nesses anos que já se passaram, não morremos, estamos sendo alimentados, vestidos, guardados, protegidos por Deus, vivendo com os nossos irmãos, não nos tem faltado recursos. Deus é fiel. A quem serve alguém que deseja ser rico? Você deseja ser rico? Se já é, fica tranquilo. Deus deu. Mas se não é, não deseja. Não busque. A Bíblia diz que para nós não nos fatigarmos, não ocuparmos o nosso coração nessas coisas. Porque senão Deus vai ficar de escanteio mesmo. Isso é idolatria. E é servir a Mamon, ao dinheiro. Segundo, para nós compreendermos bem. A quem serve alguém que está endividado? A quem? A quem, irmãos? Você sabe o que é dívida? Até uma coisa que os pais nos ajudaram bastante a compreender. Dívida é uma coisa que está em atraso, não está sendo honrada e paga. Um compromisso que não está sendo saudado, que foi esquecido, que foi abandonado e que foi deixado para trás. É uma coisa pendente. Isso é dívida. Agora, a quem serve quem está endividado? Olha Jesus dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores. Mas também a quem serve? Alguém que é invejoso e cobiçoso, que tem um desejo ardente de possuir, de ter. Acontece às vezes até no próprio meio da igreja, né? A igreja é muito preciosa e muito engraçada, porque tem pessoas de todo jeito, né?
E pessoas que Deus deu condições e não, é aquela coisa, né, normal de família, é uma família. Mas às vezes o invejoso olha uma coisa e deseja, olha outra coisa e deseja, sempre inquieto, sempre preocupado, sempre almejando, sempre com esse desejo ardente de possuir algo que o outro tem. A quem serve alguém que acumula prestações e financiamentos? Aí alguém diz assim, não, mas tranquilo, tem 48 vezes. Não, agora é 72 vezes. Quanto dá 72 vezes? Quantos anos? 6 anos. Tem algum superior a 72 aí no mercado? Alguma? 10 anos. 120. 120 vezes. E para automóvel? Automóvel está chegando a 10 anos. 120 vezes. A quem serve? Presta atenção. Esse assunto é engraçado, mas tem algumas coisas. Sem entrada e sem saída. De fato, porque eu vou te falar. Rapaz, entrar numa prestação dessa, com 40, sair com 50, quem garante, né? É muito tempo. Esse aqui encontrou uma coisa bem interessante. Compre agora e pague quando quiser. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Comprou hoje, amanhã chega. Mas aqui nós estamos falando sobre acumular prestações e financiamentos. Irmãos, a gente falou que não vai entrar em detalhes, né? O que a gente está querendo dizer, na realidade, é como Jesus, no contexto, diz sobre ansiedade. Você percebeu que ele traz essa palavra ansiedade no contexto? Por que vocês ficam ansiosos? Porque alguém que entra num financiamento como esse que os irmãos estão falando, de 10 anos, né, ele fica doido com isso aí. Porque todo mês é certo. Mas o que é um mês diante de 120 meses, 120, 10 anos é 120 meses, isso não vai acabar nunca. Então, ansiedade, todo mês, qual é o melhor dia do vencimento da parcela? Meu Jesus, está chegando o dia, e pá! Mas só foi uma, no outro mês tem outra, e no outro tem outra. Esse ano, acabou o ano, qual o problema? Tem mais 9, e por aí vai. E vai, e vai, e vai. Aí fica o quê? Um serviço, uma dedicação. A quem serve alguém que acumula prestações e financiamentos? Então, acho justo, como os pais têm nos ensinado, né? Tivemos retiros maravilhosos já com pessoas muito mais qualificadas do que nós para falar sobre isso. O Rogério falou sobre isso. E nós não estamos falando de um casal que, em harmonia, em concordância, de repente vê que a melhor saída de comprar sua geladeira é em 3 vezes, em 2 vezes, ou 5, não sei, usando um exemplo simples aqui, mas com uma parcela dentro do seu orçamento, segura, tão segura que se houver algum problema, ele vai ter como honrar isso, para não entrar na dívida, porque já falamos que a dívida justamente é um compromisso não cumprido, não saudado, que ficou pendente, que está para trás, que está, né, sem ser honrado. Porque o financiamento e as prestações
parecem vantajosos, né? Nós ficamos sabendo, inclusive, que no mercado existe uma preferência dos vendedores pelo financiamento. Me parece, tem irmãos que têm mais autoridade sobre isso, têm mais conhecimento, que em alguns ramos, como foi falado aqui, até sobre vendas de carro, até o Roberto tem um negócio assim, pode nos ajudar bastante. Me parece que em alguns casos é melhor vender a prestação ou financiado do que à vista. Porque as financeiras, elas dão uma bonificação, dão um prêmio para os vendedores que priorizam ou que conseguem os financiamentos. Está certo? É isso mesmo? Por isso que você, às vezes, chega numa loja, eu já ouvi casos assim de pessoas que chegaram, eu queria comprar à vista. Não, não faça isso. Não precisa. Você pode financiar, você pode parcelar. Não, mas eu quero pagar à vista. Não, não faça isso. É melhor. O cara trabalha e tenta convencer você a parcelar, a financiar. Porque tem alguma coisa ainda que ele vai ganhar em cima daquilo ali. Só que a prestação e o financiamento, na realidade, como Jesus disse, vai gerar uma ansiedade. Quantos aqui já ficaram ansiosos com prestações e financiamentos, hein? Oh, Jesus. Agora, quantos já aprenderam essa lição? Pergunta para o marido e para a esposa aí. Nós já aprendemos essa lição? Vamos ter que apanhar um pouco mais? Jesus, então, está certo ou está errado nesse negócio de servir a dois senhores? Porque a gente pensa assim que, né, parece que não tem nada a ver, que não é importante, né? Mas espera aí, Jesus está certo. Tira até o prazer da oração. Você ajoelha para orar e, Senhor, ao invés de você adorar e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, a tua oração que sai da tua boca é, Senhor, me ajuda a pagar aquele negócio. Me ajuda. Aí você ora e não sente, porque às vezes a gente quer orar e sentir. Sabia que tem gente que ele não ora com base na fé, ele ora por sentimento. Aí me ajuda a pagar, ele não está sentindo que Deus vai ajudar. Mas me ajuda a sentir que tu vais, né? Eu prometo que nunca mais eu vou fazer esse tipo de coisa. Eu fico imaginando, não é uma crítica, o porquê que são tão bem aceitas canções, até no meio da igreja, que trazem ênfase de prosperidade. Vocês já prestaram atenção? Eu vou conseguir, eu vou romper e vai... Nós ouvimos um testemunho. Eu acho que vamos ter que... Cadê o Sérgio? Isso, agora tu vai ser o... né? Alonso. Então, deu para vocês perceberem o espírito daquela nação? Uma vez eles lançaram num jornal, New York Times, se eu não me engano, o Deus Mamon está triste. Você vê que eles não são brincadeira. E eles servem mesmo a Mamon, as riquezas, e buscam, e prezam, né? Eles veneram os bem-sucedidos e as pessoas assim, eles correm atrás do dinheiro, inclusive, infelizmente, os brasileiros, nossos irmãos, compatriotas, que vão para lá, e vocês não imaginam o nível de vida que eles vivem ali, de escravidão, de tristeza, a ponto de que uma casa, uma família, onde tem alguém que não tem trabalho, se torna um peso. Marido trabalha, esposa trabalha, filhos trabalham, todo mundo tem que se virar. E trabalham, se viram, clandestinamente, muitos deles, né, para guardar, se privando de coisas, vivendo uma vida assim, debaixo de um jugo, de uma ameaça, inclusive, são ilegais, não têm direito, inclusive, à saúde e coisas desse tipo. Não pode ficar doente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E nessa questão que nós estamos falando, nós ouvimos nesses últimos dias que um irmão, ilegal também,
todo enrolado lá, decidiu com a sua carteira vencida. Porque carteira de motorista, a habilitação ali, autorização para dirigir nos Estados Unidos não é luxo. É necessidade, e quem não tem, está frito lá. E a sua autorização estava vencida, ele, ilegal, é assim, não se sabe o que está fazendo lá. Mas eu não sei o que é que ele tinha num outro estado, numa outra cidade, um trabalho, alguma coisa assim, e falou, eu vou. Aí os irmãos falam, não vai. E se te pegarem? A polícia pega lá, é coisa rápida. Tem computadores no carro de polícia, levanta a ficha do cara imediatamente, na hora. E ele já devia uma corte. Já tinha sido convocado, já tinha furado, falhado, se esquivado de responder diante das autoridades. Então ele já estava escondido lá dentro. Mas ele disse que iria, e os irmãos aconselharam ele a não ir, por causa da sua situação. E se a polícia te pegar? Sabe qual foi a resposta dele? Deus está comigo. Oi? Deus estava. Isso, o outro Deus estava com ele. Esse irmão está preso. Foi pego e está na cadeia. Nós conhecemos ele lá da última vez que nós fomos. Talvez ele tenha ouvido antes dessa decisão alguma música dessa. Meu Deus está comigo. Quer dizer, de qualquer jeito que eu estou, Deus está comigo. Fazendo qualquer coisa que eu faço, Deus está comigo. Não é assim, irmãos. Tudo posso, né? Ele que me fortalece, tudo posso. Mas não vê o contexto. Tem coisas que nós não podemos, não, viu? A quem serve alguém que abusa do cheque especial? A quem serve alguém que vive tomando emprestado? A quem serve alguém que é pródigo? Eu aprendi com o vô Moisés isso aqui. Porque a gente pensa assim, o filho pródigo de Lucas 15. Quem é ele? O filho pródigo é alguém que saiu, né, e se aventurou. Não, sabe o que é pródigo? É gastão. Perdulário, essa é a palavra? Esbanjador. A quem serve quem é gastão? Comprador compulsivo. Se eu não me engano, já associar essa questão de ser compulsivo nas compras a um efeito, Jota e Elza podem me ajudar nisso, como efeito de vício, de dependência, de drogas, de coisas assim. Quem é um comprador compulsivo. Como associam, como disse o Luiz também, a internet, coisas desse tipo. Se torna, né, uma deficiência mesmo na vida da pessoa. Alguma coisinha. Meu Deus. Adel está dizendo que já existe tratamento psicológico para as pessoas que, por exemplo, vão em shopping e não conseguem sair sem levar alguma coisa. Tem que sair com alguma sacola. Tratamento psicológico para essas pessoas. Foi no mercado porque precisava de um sabonete. Aí sai com um shampoo, né, e com outras coisas. Com creme ris. Precisava de uma meia, mas aí sai com um tênis, com uma bota. Precisava de uma camisa, mas aí a camisa tem um shorts junto, um conjunto, e por aí vai. E a gente para por aqui. Porque a questão aqui é o seguinte. É só alguns exemplos para nós vermos que Jesus tem razão. Porque Jesus está dizendo o seguinte, dependendo dessa nossa relação com o dinheiro,
vai ficar evidente que existe uma idolatria. Que Deus está sendo substituído. O acúmulo de dívidas, de financiamentos, de coisas assim, vai levar a pessoa, o normal, a trabalhar mais, a se esforçar mais. E se ela vai ter que despender, né, de tempo para tentar corrigir essas coisas e saldar suas dívidas e coisas desse tipo, o seu trabalho ao Senhor, o seu serviço a Deus, vai começar a ficar em segundo plano. Quer ser rico, Deus vai ter que esperar um pouquinho. Porque agora ele tem que se empenhar. Se a proposta, como disse o Luiz, é da vantagem da Bolsa de Valores, então vou ter que dedicar um bom tempo no computador, na internet, para se dedicar a isso. Se o desejo é esse, ser rico, e se existem tantos livros bons no mercado, no mínimo eu vou ter que lê-los. Leitura bíblica, 3 capítulos por dia, eu não consigo. E tenho justificativas para isso. Mas o livrinho de 400 páginas, de 300, 200, eu leio. Porque isso eu quero e desejo. Então, era só isso que a gente tinha que meditar sobre finanças. Cuidarmos com a idolatria. Deus tem dado sabedoria. E mais do que isso, Deus tem unido a sabedoria do homem e da mulher, porque existe um equilíbrio muito grande, uma parceria muito forte. É uma equipe bem montada por Deus, o lar. Pai, mãe, marido, esposa. O marido lidera, mas a esposa auxilia. Quantos de nós, agora eu falo como um homem, já não erramos por não darmos ouvidos às nossas esposas? Conselhos observações que elas fizeram, mas o cabeça dura fez assim mesmo. E se deu mal. Que Deus nos guarde de servir a Mamon. Como servir a Mamon? De ficarmos aprisionados nessas questões financeiras. Ou por dívidas, ou por financiamentos, ou por desejos e cobiça. E nos esquecermos da verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Selma está lembrando bem que o mundo diz que para nós sermos ricos ou bem-sucedidos nós temos que reter. Mas a Bíblia diz que nós temos que dar. Porque é dando que se recebe. Amém? Numa outra oportunidade a gente pode falar um pouco meditar um pouco sobre esses princípios, mas acho que o mais importante é isso aqui. Como Jesus nos diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode, ou vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Amém, irmãos? Acho que não vai dar tempo da gente... O almoço é meio-dia, né? A gente bateu o último assunto. Mas a gente para por aqui mesmo, né? Vamos no passo do Senhor. Eu acho que essas coisas eram, de repente, as coisas mais importantes que o Senhor queria mesmo que nós meditássemos.
É lógico que a gente tem que fechar com a solução, né? Uma das soluções é aplicarmos a cadeia de autoridade nesse assunto de finanças. Porque desta forma tudo se ajustará. Eu pergunto, qual é a cadeia de autoridade? Vocês guardaram bem isso? Eu não ouvi de novo. Eu não ouvi o melhor. Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça de todo homem. O homem, cabeça da mulher. Né? E vem os filhos depois. Então, a gente sabe muito bem que é possível nós termos problemas financeiros. Às vezes não é nem por questão de pecado, né, de coisas que são feitas assim por erro. O interessante da Bíblia é que existe um equilíbrio. Nós acabamos de ler um livro, o livro de Jó. E ele teve sérios problemas. Perdeu tudo que tinha. Era um homem rico, próspero. Possuía muito gado. Tinha riquezas. E Deus falou sobre ele, dizendo que ele era íntegro, reto, se desviava do mal. Disse que na terra não havia como ele. E ele passou um problemão financeiro. Teve problemas muito sérios na sua vida. Perdeu tudo e perdeu a saúde, inclusive. Deus estava por detrás. Tinha um propósito de fazer um upgrade nele. Fazer Jó, que já era fera, ser mais fera ainda. Então não significa que foi questão de pecado. Às vezes é descuido, às vezes é pecado. Eu não creio que entre os discípulos assim a gente pode de repente generalizar a questão de pecado, de rebeldia contra princípios de Deus. Às vezes até existem muito assédio do mundo e coisas assim que, né, desestabilizam. Às vezes algumas coisas são feitas quando o casal não está muito ajustado. Tem algum problema, uma brecha de repente é dada ali e naquele momento algumas coisas acabam acontecendo e prejudicando a família. Eu gostaria de orar com vocês, porque essa área, assim como a área íntima, sexual, é uma área muito importante. Existem problemas muito sérios em famílias e em casas por causa das finanças. Muito sérios, muita acusação, muita insegurança, muita tristeza, muita dor, amargura, muita mágoa, muita desconfiança, egoísmo. Mas, irmãos, seria muito ruim se nós saíssemos daqui sem dizer que o nosso Deus é cheio de misericórdia e de graça. E é poderoso para mudar. Você sabe que Deus mudou a sorte de Jó e lhe deu o dobro do que ele possuía antes. Nós falamos com uma ênfase, mas para sermos completos, como diz a palavra, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Jesus. E pode nos fazer abundar, prosperar, também nesta área, como Paulo ensina aos Coríntios, até para sermos generosos, porque o que Deus faz nessa área
justamente é para nos levar à generosidade. Termos para podermos atender ao necessitado. Não retermos para nós, mas abençoarmos a vida de pessoas, de irmãos. Deus é dadivoso. Deus é dadivoso. Nós já tivemos situações terríveis nessa área, na nossa vida, na nossa casa. Muita ansiedade, já teve situações muito sérias. E a gente sabe que é possível. Quantos aqui já tiveram problemas financeiros? O mundo, né? Então eu acho que nós podemos orar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Eu me lembro bem que numa fase muito difícil nossa, uma vez só o Espírito Santo mesmo, né? Nos levou a orar e a dizer: Senhor, se não fizeres alguma coisa, nós estamos perdidos, porque ninguém mais pode fazer. Se tu não fizeres, nós estaremos acabados. Só tu podes fazer. Pega a sua esposa. Aleluia. Aleluia.